nos acompanha pelo YouTube, um grande abraço, tá bom? Você aqui do Família do Usando a Bíblia. Seja bem-vindo, viu? Hoje eu queria falar com você um assunto interessante, que é sobre o vinho na Bíblia. É alcoólico? Não é alcoólico? Muitas pessoas têm visto na Bíblia, né, que alguns chaparam o coco aí, ficaram chapados. Realmente tem texto bíblico, né, de pessoas que ficaram, segundo o ditado popular aí, chapadas de vinho. O que é para a Bíblia, né, o vinho? É alcoólico? Não é alcoólico? Nós temos que entender uma coisa primeiro. Não existe uma tradução para a Bíblia Sagrada para o vinho, tá bom? A palavra vinho porque vem da vinha ou videira, tá bom? E por que muitas pessoas, então, algumas ficaram chapadas, e enfim? Porque antigamente não tinha o sistema de refrigeração que a gente tem hoje. Tá? Hoje a gente tem a geladeira, né? Então antigamente não tinha, ficava em odres. Então alguns já tomavam até fermentados, né? No caso até de Jesus, quando transformou água em vinho, o casamento da época durava pelo menos uma semana. Então aquilo ali, se você tomar uma grande quantidade de suco de uva, ele vai fermentar dentro de você. E você pode ficar até bêbado. Então, mais ou menos era isso que acontecia na Bíblia. Ou o que a Bíblia quer falar. Agora, de autorizar ou não, a Bíblia não autoriza a bebida alcoólica. Quando você vai em Provérbios capítulo 23, verso 30, fala assim, ó: para que se demoram em beber vinho, e para que andam buscando bebida misturada? Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Tá vendo? A Bíblia está falando que não é nem para olhar quando ele se mostra vermelho. E quanto mais tomar. Entendeu? Tem um texto também no livro de Levítico capítulo 10, verso 9 e verso 10, que fala assim sobre os sacerdotes, sobre Arão, né? Fala assim, ó: vinho ou bebida forte, tu e os teus filhos não bebereis. Quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais, estatuto perpétuo será isso entre a vossa geração, para fazer de diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Então está falando que a bebida alcoólica é uma bebida profana. E nesse caso aqui, o vinho, se ele fermentasse dentro da pessoa, ou a pessoa tomasse fermentada, ela se tornaria profana, né? Profano ou imundo, tá bom? Tem um texto na Bíblia também interessante. Eu queria que você olha que texto interessante esse de Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 65, verso 8, que fala assim, ó: assim diz o Senhor, como Isaías 65, verso 8. Assim diz o Senhor, como quando se acha um vinho num cacho de uva, dizem, não desperdicei, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, e não o destruirei a todos. Tem como tirar vinho diretamente de um cacho de uva? Não. Aqui é suco de uva. Almeida atualizada, revista atualizada, ela fala assim, ó, Isaías 65, verso 8. Eu vou ler uma outra tradução. Assim diz o Senhor, quando que se acha suco em um cacho de uva, assim diz, não o destruirão, pois há bênção nele. Tá vendo? Então eu li uma tradução que vinho não tem como ser o vinho alcoólico tirado em caixa de uva. E aqui já a tradução falou melhor, suco de uva. Então para a Bíblia, o vinho na Bíblia é suco de uva. O suco de uva, né? E tem um texto na Bíblia muito interessante que eu queria ler com você, que se encontra em Lamentações de Jeremias, capítulo 2, verso 12. Lamentações de Jeremias, capítulo 2, verso 12. Esse texto aqui é muito interessante, tá bom? Porque ele traz não uma tradução, mas uma coisa que chama muita atenção. Lamentações de Jeremias, capítulo 2, verso 12. Fala assim, ó, 11 e 12. Com lágrimas se consumiram os meus olhos, turbada em minha alma, e o meu coração se derramou por angústia por causa da calamidade da filha do meu povo, pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pela rua da cidade. Dizem as mães, onde há pão e vinho? Quando se desfalece como feridos
pelas ruas da cidade ou quando exalam a alma nos braços de sua mãe? Você dá vinho para o seu filho se for alcoólico? Não. Vinho na Bíblia aqui então é suco de uva. Então quando Jesus transformou a água em vinho, vinho era o suco de uva. Ele não teria como dar bebida alcoólica, o fermentado, porque senão ele quebraria o que ele mesmo tinha inspirado os profetas no Antigo Testamento a escrever, Abacuque 2,15, para não dar bebida forte, tá bom? Só tem um texto na Bíblia que fala do vinho alcoólico. 1 Timóteo capítulo 5, verso 23. E por que Paulo usou esse texto lá e falar do vinho, do suco de uva fermentado? Porque ele usava sempre uma gotinha dentro da água para matar os vermes. Então lá só tem um texto que fala, mas como um sistema curativo, tá? Um sistema curativo. E eu queria encerrar esse vídeo falando um texto muito interessante, tá bom? Porque existe vários textos na Bíblia, mas para você entender que a Bíblia, o vinho é suco de uva, tá? E quando é fermentado se torna alcoólico, que se encontra no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 14, Marcos capítulo 14, verso 25, falando da ceia do Senhor. Marcos capítulo 14, verso 25, ó, fala assim, ó, em verdade, Jesus dizendo, né, em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Então, para a Bíblia, o vinho é suco de uva, fruto da videira, tá bom? Não tem nada com álcool, misturado com álcool, tá bom? E é comprovado cientificamente que o suco de uva, da uva escuro, tem 30% a mais flavonoide, que é o bom para o coração, tá? Do que o vinho alcoólico, tá bom? Que isso possa te servir, tá bom? E se você gostou desse vídeo, você possa compartilhar com as outras pessoas também. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.